nem todas as miúdas que você vê com um corpo grande têm uma certa idade avançada. Então vamos ter cuidado, porque isso é crime. Vais ir para a cadeia, ser o pedófilo. Vão bater o martelo. São 25 anos de cadeia. Todas as crianças têm os seus direitos, não tiram isso delas. As crianças precisam de amor, precisam de ir à escola. Vocês, como os pais, têm que fazer isso pelo bem das nossas crianças. Mandar vender crianças na praça também é abuso de menores. Meio que é família boa, como vocês sabem. Eu sou Josmar, eu não paro de descobrir que parei morrer, por isso que já estou em pé. Hoje estamos nas ruas para descobrir mais um pouco sobre abuso de menores. E eu sei que você também quer descobrir, que está comigo hoje é o Sadraque. Vamos embora. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. O que é considerado abuso de menores? Abuso de menores tem tudo a ver com aquilo que são as explorações, tanto física, psicológica, como sexuais também, né? Um breve conceito sobre isso, é basicamente isso. Abuso de menores é quando você se envolve ou então faz sexo com uma menina menor de idade. Isso chama-se abuso de menor e é crime. Abuso de menores é exploração aos direitos ou deveres da criança, expor a trabalhos esforçados ou trabalho inadequado pela idade que ele tem. É considerado falta de ética, é considerado tudo de negativo. Tudo que é de erro é considerado. Quando a criança é maltratada, não só pelos pais, mas como um adulto que não seja, pode ser pessoas singulares como não, desde que seja maltratamento da criança, acredito que seja um abuso. Abuso de menor, em poucas palavras posso dizer, tipo, pessoas que têm ou que se relacionam com pessoas que há uma certa diferença, né? De idade. E há uma certa diferença de idade, tipo, no caso, mais velhos, né? Alguém que tem 40 anos se relacionar com uma pessoa que tem 15 anos. Independentemente da vontade que a miúda tem, mas em condições normais, ele não pode fazer isso, porque torna-se enteramente ilegal, torna-se um abuso tipo, de menores, né? Para mim, o que é considerado abuso de menor, né? Como é que eu posso dizer? Várias vezes que nós tenhamos uma certa idade, né? Por exemplo, eu estou com uma idade avançada, ter uma amiga com 15, 16 anos, isso é considerado tipo um abuso de menor, né? Se pegares, namorar com essa pessoa com uma idade menor do que você, isso é considerado abuso de menor. Abuso de menor é considerado aquelas pessoas que abusam de criança, como também mandar vender crianças na praça também é abuso de menores, porque a criança é mais para ir para a escola, e para quem? Para dar educação numa criança, dar saúde, hein? É isso. Agora, quando já manda a criança para ir vender, manda a criança, as crianças são abusadas sexualmente, principalmente. O abuso de menor é mais abuso sexualmente. Ok. E quais são os diferentes tipos de abuso que a mamãe conhece? Os diferentes abusos de menor que eu conheço, abuso sexualmente, abuso de trabalho de escravos, também é abuso. E abuso verbal e físico? Também, é abuso também. Então, a mamãe, para nos fazer só entender um pouco sobre abuso verbal ou o físico. Uma das vezes, é bem visto também que nós temos visto crianças que aparecem com hematomas em casa, coisas do gênero. Então, para a mamãe só nos fazer entender mais um pouco sobre esse tipo de abuso que eu citei agora, tanto físico como verbal. Verbal é mais que psicológico. Agora, abuso verbal é mais aquelas pessoas que batem menores. E agora, psicológico é aquela pessoa que está vendo mentalmente, as crianças são abusadas mentalmente. Tem o que na qual as crianças são passadas por problemas, essas dificuldades elas são violadas,
Outros são que põem ela a trabalhar numa idade não certa. Se envolver com miúda ou criança que tem menos de 18 anos é abuso de menores. Né? Só uma criança falta com fuga à paternidade e abuso de menores. Está relacionado em vários tipos de situações. Tem abuso de menores, né? Claramente de menores, estamos aí a nos referir dos 10, né? Dos 3, dos 4, pode ser por aí vários tipos. Maltratos, abusos sexuais, acho que esses são os principais. Nos últimos dias até o abuso sexual está a se ouvir pouco, mas o abuso verbal acredito que seja maior do que o abuso sexual. Agora, nos faça só entender um pouco sobre abusos físicos, né? De menores, os abusos que tu tens visto na banda, assim, posso assim dizer. Nos explica só mais um pouco sobre isso também. Abusos de menores fisicamente. Quando falamos de fisicamente, tem tudo aquilo relacionado a tudo aquilo que tem a ver com o corpo humano, né? Quer seja relacionado à pancada ou exploração de trabalho a menores ou de trabalho esforçado a menores. Ok. E como nós podemos identificar que essa criança está a sofrer abuso de menores? Quando a criança reclama algum sintoma, não é? Algum sintoma, ou quando ela manifesta uma gravidez indesejável, conseguimos dar conta se ela for menor de idade que está sendo abusada sexualmente. A pessoa, notamos um complexo na criança, tipo, quando um adulto tenta chegar a essa menor, a menor sente medo, fobia, receio, por quê? Porque foi violentada. Então, cabe ao pai levar essa criança a um psicólogo, né, para poder para poder ajudar a criança dentro da psicologia, já uma área específica, por exemplo, que estuda a psicologia da criança. Aí o psicólogo poderá entender e poderá integrar a criança na sociedade, a fim de ajudar essa criança a conviver normalmente com esse abuso. Para nós identificar, olha, quando há uma criança que brinca muito, e agora você vê que a criança já está a ficar muito acanhada, ficando, aquilo você já tem que ver o que a criança tem que identificar se a criança, o que a criança tem, porque se a criança é alegre, numa hora a criança fica acanhada, então você tem que ver já o que essa criança tem. Se calhar está a ser abusada psicologicamente ou então está a ser abusada sexualmente. Primeira coisa, podemos ir até um hospital, né? Até um hospital e fazer os exames, conseguimos notar. Mas também quando notas uma miúda ou uma menina dentro de casa já está a ser muito teimosa, já está a ficar muito rebelde, a partir daquele momento tu até podes dar conta que ela já está a se meter mesmo com mais velho, já está a apanhar coisas de mais velho, e a partir daquele momento ela já nem vai ter respeito, nem dos pais, nem da mãe, nem dos irmãos mais velhos. É basicamente isso que acontece no mundo de hoje. Okay. E como nós podemos tomar as medidas neste tipo de pessoas? É mesmo para a cadeia. Este tipo de pessoas merecem mesmo estar na cadeia. Mas em outras ocasiões, você até como o maior de idade podes não querer fazer, mas as meninas agora, porque nós estamos a ver uma menina de 15, 16 anos, mas tem aquele corpaço grande, isso pode chegar a te confundir e tu até podes partir para ela, mas em trâmites legais sobre a lei, toda pessoa que comete esse tipo de ato tem que ser responsabilizado pelo crime que ele cometeu. É basicamente isso. As consequências? Tem muitas. Algumas podem ser engravidadas por mais velhos, outras também, tem várias coisas que acontecem. E para os praticantes desse tipo de ato podem acabar mesmo na cadeia. Bater um martelo, vai ficar 25 anos na cadeia. E é complicado, é a metade da nossa juventude. E é basicamente isso. Pela minha óptica, no meu ponto de vista, o que eu posso contribuir nessa entrevista é isso. As consequências, por causa da idade, é menor de idade, é inexperiente, não tem experiência adequada e, aliás, o parto é prematuro. Isso cria dificuldade no parto, ao ter o parto, por isso considera-se crime no termo da lei.
E normalmente quando estamos diante desses casos, as consequências são várias, de distúrbio psicológico e não só, como também podemos ter debilidade física até um certo ponto. Às vezes mesmo extravios de consciência, nos inclinarmos tão cedo para as ruas, né, em busca de conforto, em casa de amigos, tios. Só que depois as consequências vêm, porque as ruas nem sempre dão segurança, os tios nem sempre dão aquilo que a gente precisa para se manter. Basicamente aí. E quais são as medidas que nós devemos tomar para nossas crianças não sofrerem abuso sexual? Ou seja, abusos, né? Melhor controle. E não deixar nossos filhos tão abandonados, conforme alguns pais têm feito ultimamente. E muito mais. Eu aconselho a todas as crianças, né, menores de idade, fazerem amizade com pessoas também que tenham a mesma idade do que ela, só assim que podem avançar. Atualmente, qual o tipo de abuso que está a ser mais usado, se assim posso falar, né? Abuso sexual. Sexual? Claramente deve partir da família, porque a educação, a base fundamental da educação é a família. Se a família falhar, claramente que a criança não será bem formada. Então cabe os pais terem mais atenção dentro do seio familiar, ver os vestes que a sua criança vai utilizar e vai sair na rua. Só assim teremos uma sociedade boa, sã e salva, longe dos pedófilos. As prevenção é para a criança ficar em casa, tem que ficar com um mais velho e conversar muito com as crianças, porque as nossas crianças, principalmente nós que trabalhamos, as nossas crianças deixamos em casa e depois elas saem na rua. Ficar mesmo em casa é melhor, conversar muito com a criança. Uma mensagem assim bem rápida para a pessoa que está aí do outro lado. Olá, vocês que estão aí do outro lado têm que ter mais atenção nas crianças, hein? E ter mesmo muito cuidado, porque esse nosso país não está nada bom. Tem muitos mais velhos que são muito perigosos. Ok. E uma mensagem assim bem rápida para os pais que estão do outro lado, tanto os jovens, né, que têm feito esse tipo de prática com as crianças. Eu aconselho a ter mais cautela, a não se envolver com meninas de menor idade, porque isso é crime. Procura uma mulher experiente, uma mulher adulta, chefe de família, dona de casa. Isso te garante melhor segurança para ti e para toda a tua família também. Tenho a dizer para os pais, e não só, irmãos também, né? Irmãos, pais, tios, que na maior parte das vezes nós temos de ter muito cuidado na medida em que vamos deixar uma certa orientação para casa. Porque não é normal mandar uma criança de 6 anos ou 7 carregar um bidão de 20 litros de água. Então tem vezes que nós devemos parar e pensar que não podemos fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Basicamente isso. Não abusem os direitos das vossas crianças. Todas as crianças têm os seus direitos, não tiram isso delas. Bem, as crianças precisam de amor, precisam de ir à escola. Então, vocês como os pais têm que fazer isso pelo bem das nossas crianças. Que tem que parar com isso, porque isso é algo errado, é negativo, né? O pai tem que ser exemplar. Como se diz, vizinho é família, então quando tem esse tipo de ato é triste, é complicado, é triste. Olá pessoal, cuidem mais dos seus filhos, melhor controle e não deixem eles irem para a rua, irem para passar tanto tempo na casa do tio, ou da tia ou da avó. Melhor controle está dentro da sua casa. Pessoal, cuidado. Nem todas as miúdas que você vê com um corpo grande têm uma certa idade avançada. Então vamos ter cuidado, porque isso é crime. É mesmo crime. Vais ir para a cadeia, seu pedófilo. Vamos bater o martelo, né? Vamos bater o martelo. São 25 anos de cadeia. Primeira coisa, vamos adorar a Deus. Primeira coisa, né? Segunda coisa, temos que fazer amizade com pessoas boas e também temos um perfil. O que eu deixo é para aqueles pais que devem observar melhor, né, as suas crianças ao saírem fora de casa. Não só fora de casa, como também no recinto escolar, como essas crianças se comportam, como se vestem. Devem mesmo acompanhar as crianças, né, ativamente no seio escolar, porque a criança que em casa se veste de outra forma e quando sai para a escola também é outra coisa. Então é necessário que os pais participem aí ativamente e a escola também vai trazendo valores morais e cívicos, né, para essa criança.